Na verdade, eu vou falar sobre como a tecnologia influencia a comunicação. E esse coração vocês vão entender no final, na verdade. Então vamos lá. Antes eu vou falar um pouco do foundation, da onde eu vim, o que é que eu fiz e o que é que eu estudei até chegar aqui. Na verdade eu vou falar um pouco da minha casa, né? Eu cresci numa casa onde tinham muitos programadores, né? Minha mãe é programadora, minha madrinha é programadora, meu tio é programador, pessoas trabalhavam com telecomunicações na minha família também. Além disso, eles eram gamers, hardcore gamers. Então eu nasci na minha casa, todo mundo jogava videogame, desde o primeiro até hoje. Minha mãe ganhou um Xbox de Natal o ano passado. Meu pai é um empreendedor nato e muito apaixonado. E ele sempre fez o que ele gostava, ele ainda faz o que ele gosta. E a gente cresceu numa casa também que a gente não tinha muita noção do que é a vida pessoal e a vida profissional. Porque ele era muito apaixonado com isso e ele nos envolvia um pouco nisso também. E a gente nunca teve essa percepção, que a gente poderia escolher uma vida que era diferente daquilo que a gente escolhia como profissão. Tá? E uma das coisas que meu pai queria muito também, ele tentou fazer com que eu fosse jogador de futebol primeiro, mas não rolou. Depois eu me mudei para uma cidade que eu era esportista, eu gostava de esporte, e só que ninguém jogava futebol, e eu fui jogar basquete. Só que meu tipo físico não é o melhor tipo físico para o basquete. Mas isso acabou fazendo com que eu acabasse liderando muito. A forma de eu conseguir um lugar na quadra era liderar as pessoas. E eu tinha um pouco até acho que pelo meu pai também, pelo espírito empreendedor, de liderar as coisas, de fazer as coisas acontecer, de agrupar e de motivar as pessoas também. E isso é que me dava lugar na quadra também. Então, ser o dono da bola, amigo do técnico e o capitão do time, acabava me dando lugar dentro da quadra. E isso tudo aconteceu numa cidade lá no interior do Rio Grande do Sul, que é uma cidade bem pequena, mas bem conhecida aqui no Brasil, e os brasileiros sabem por quê, que é Pelotas. E em Pelotas eu comecei a trabalhar com 15 anos, vou falar um pouco do que eu fiz, mas tem uma situação muito interessante em Pelotas, que a gente tinha duas universidades de tecnologia muito fortes quando eu comecei a trabalhar, que era 15 anos de idade, e eu fui trabalhar numa dessas universidades, e elas eram universidades de tecnologia muito forte, e ao mesmo tempo a gente tinha a melhor escola de desenho industrial do país, escola técnica de desenho industrial do país, numa cidade muito pequena, quando a web chegou. E aí web a gente sabe que é interface e tecnologia. E aí numa cidade muito pequena, essas duas coisas, o que aconteceu foi as pessoas conversarem, se juntarem e começar a criar coisas muito novas. Então hoje até a base um pouco, depois disso eu fundei uma empresa, na verdade eu já fundei várias empresas, mas fundei algumas das maiores agências que a gente tem de internet aqui do país, e muita base dessas pessoas elas são lá de Pelotas, né? Então assim, tem muito pelotense espalhado por aí, trabalhando com internet, vai. Hoje não é só a internet que eu faço. Mas fiz um monte de coisa. Comecei a fazer análise de sistemas, saí análise de sistemas, fiz publicidade, não era para mim, formei em finanças, fiz meu MBA na Alemanha, viajei Japão, China, outros lugares também estudando. Curso, tem bastante gente da Singularity aqui também, lá estava também, Stanford, Hyper Island. Então, assim, estudar muito é uma coisa que me apaixona. E nesses últimos anos, muito mais ainda, porque está tudo ficando muito confuso com essa lei exponencial que a gente vem escutando bastante lá. Mas fundei algumas empresas e aí todas elas deram muito certo, mas eu não sentia que estava preparado ainda, não sentia que tinha achado os parceiros certos ainda também. Acabei fundando, talvez o problema era eu, não era os parceiros, acabei estudando mais. Acabei fundando um outro negócio, que é um negócio que eu lido hoje, que era uma agência que deu muito certo. Acabei vendendo para um grupo internacional para começar a internacionalizar, para me ajudar a internacionalizar. E depois que isso deu certo, eu acabei fundando uma holding e hoje a gente tem 5 empresas rodando e dentro dessas empresas, uma delas ainda é uma incubadora que tem mais alguns outros projetos rodando. Mas, então é essa mistura desse monte de coisa, que começa em tecnologia, que acaba sendo comunicação, mas que acaba sendo empreendedorismo pra caramba, mas no final é um monte de gente que a gente gosta muito, junta e tentando fazer alguma coisa nova. Essa é a grande verdade. Esse é muito mais o meu dia a dia, eu trabalho na indústria de comunicação, então o que grande parte das empresas que eu tenho faz, elas ajudam grandes marcas a ter sucesso em comunicação. Então é a primeira geração de comunicadores que começou trabalhando na era da internet. E esse é um ponto interessante, que a comunicação ela é
é uma indústria baseada na ciência humana, né? E eu sou de tecnologia, sou da ciência exata. E esse é o grande clash. E isso é que para mim é que está mudando tudo também. Porque a comunicação está se transformando numa ciência mais exata, e eu vou falar bastante disso também, tem muito a ver com o que tu falou antes. Mas isso é que a gente vem fazendo, trabalhando por marcas como Unilever, Google, Kraft, que a Maria está aqui no lugar, junto com a gente, mas são grandes marcas trabalhando aqui no Brasil, fora, aqui na América Latina e globalmente também. Esse último business que a gente criou, né, que é a Cubo, que é essa agência, uma das agências que eu tenho, ela era muito em cima disso, não existe mudança suficiente. E no mercado não existe mudança suficiente, se tu faz diferente, as pessoas podem não te entender. Mas se tu faz diferente mesmo, vai existir um mercado para ti. Sempre tem alguém perdido aí que quer fazer alguma coisa diferente. No mercado que ele é muito pequeno, se tu for o melhor, tu vai ser o maior dele. Então isso já é interessante. Então isso acaba motivando bastante também. Então a gente sempre criava business que a ideia é que as pessoas não entendam o que a gente está fazendo, para que elas comecem a entender lá no futuro. E no futuro, quando elas entendem que o business está, o que é um negócio, a gente já não tem o business mais, porque ele já não está inovando o suficiente. Quando o mercado entende, é porque tu não é inovador o suficiente. Então a gente lança outro que o mercado não entende. Então essa é a estratégia que a gente tenta fazer. Lançar coisas que as pessoas não entendam ainda. E isso é o que a tecnologia está influenciando a indústria da comunicação, que é muito do que eu vou falar aqui. Né? Então, a indústria da comunicação ela é baseada em variáveis intangíveis. Né? Então, é uma indústria intangíveis até hoje, né? Que a gente tinha pouca tecnologia por trás e agora tem muita tecnologia. Mas o que acontece de verdade é que são variáveis subjetivas. Né? Então, quando a gente está trabalhando com comunicação, a gente não sabe exatamente quais variáveis que a gente está trabalhando. E o que acontece é que no mundo onde a gente tem muita informação e muitos dados, as pessoas param de investir naquilo que é intangível e começam a investir naquilo que é tangível. É natural. Eu tenho certeza que eu vou ter aquele resultado lá, porque que eu investi aqui é um risco. O jeito que a gente planeja a comunicação hoje é baseado em aposta, praticamente, porque a gente bota uma peça em tal lugar e talvez as pessoas vão ver, talvez elas vão interagir, talvez elas vão se motivar. Mas isso não acontece com quem começou trabalhando com tecnologia. Com tecnologia, a gente só paga o que a gente faz se o cara realmente fez a transação que a gente pensou. Isso está influenciando tudo. E a coisa mais interessante é quem está por trás dessa indústria hoje, imagina quem está desenhando o futuro da comunicação, não é mais comunicadores, são engenheiros. Quem são os caras mais inovadores em comunicação hoje? Quem é que está desenhando o futuro? É Microsoft, é Google, é Facebook. Quem é comunicador aí? A gente só tem engenheiro desenhando o futuro da comunicação. Então o engenheiro está transformando ciência humana em ciência exata. O engenheiro está considerando margem de erro. Se ele está considerando margem de erro para a ciência humana, isso não é mais ciência humana. Margem de erro é ciência exata. A gente vai falar mais disso também na frente. E é assim que a gente posiciona os negócios que a gente tem também. Mas vamos lá. Aí que vai começar um pouco mais da ficção e... que não é ficção, né? Que já é realidade. Mas aqui a gente tem uma curva exponencial de poder computacional por segundo, né? Hoje a gente está no poder computacional de um inseto. É isso que a gente tem hoje. Daqui a pouco a gente vai ter o poder computacional de um rato, daqui a pouco a gente vai ter o poder computacional de um humano, daqui a pouco a gente tem o poder computacional de todos os humanos juntos. Isso em um segundo. No momento que a gente faz isso, o que acontece com a máquina? E aí a gente tenta também humanizar a máquina, e esse desenho aqui, a gente está falando de chip, né, em todo lugar, e a gente não enxerga, mas aqui tem um robozinho porque é a primeira forma da gente começar a interagir com esses caras, que é essa tecnologia que está conversando e nos entendendo também. Então a gente tenta se espelhar nelas para a gente conseguir entender um pouco, porque é muito estranho, é muito ficção científica, então a gente cria essa figura do robô que nos ajuda a entender um pouco melhor, que ele é um pouco mais humano, um pouco mais reflexo do que a gente é. Mas no momento que isso acontece, a gente tem muita... Na verdade, esses caras vão saber muita coisa, eles vão nos ajudar a tomar muita decisão, ou até mesmo eles vão começar a tomar decisão pela gente também. E a gente vai precisar se acostumar com isso. E o ponto é que não vai acabar tudo, mas vai ressignificar um pouco. Então isso pode ser assustador para algumas pessoas, mas não é essa a ideia. A ideia é que a gente tem que mover, está inovando e está inovando muito mais rápido. A gente está falando da lei de Moore, muita gente fala que a lei de Moore caiu, que não é mais 18 meses, que é muito mais rápido. Que é a questão exponencial. Só que esse é um ponto para a gente pensar. A gente vai ressignificar muito a forma que a gente vai conduzir o nosso trabalho. A minha indústria da comunicação, ela é diferente. Ela ainda tem muitos comunicadores, poucos engenheiros ainda. Mas a gente está chegando lá. Vamos lá. Aqui eu vou colocar 2 exemplos para vocês, que aí vão ajudar a criar o raciocínio. Então, em 97, o Deep Blue, que era o computador da IBM, o supercomputador da IBM, ganhou do Kasparov na partida de xadrez. Isso foi um marco para a indústria. E aí, em 2011, o Watson ganhou o jogo do Jeopardy. E o Watson e aí já percebe uma coisa, em 97 é Deep Blue o nome do cara. O computador, o nome é Deep Blue. Deep Blue é um computador. Em 2011, o nome do computador é Watson. Já é o nome de uma pessoa, vai. E os caras já estão assim, cara, esses caras estão entrando, vamos se acostumando. A gente já está chamando o computador de gente. Né?
Mas o que é interessante aqui em 2011? Ele ganhou num jogo que é um jogo de engenharia reversa. Engenharia reversa é uma forma computacional complexa, é um processo computacional complexo. E ele conseguiu ganhar dos caras num jogo de engenharia reversa, onde tu dá a resposta e eles têm que achar a pergunta. E é um jogo muito popular nos Estados Unidos. Mas se vocês olharem, eu tenho um vídeo aqui, olha a velocidade que o computador consegue fazer versus os caras que estão tentando bater o This bater. city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson. Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus Boise-eyed skull. Watson. Who is Mary Leakey? You're right. 800, same category. Harriet Boyd Hawes was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson. What is Crete? Yes. Let's finish Chicks Dig Me. Ele chega a fazer uma piada no final. Mas é impressionante. No final ele ganhou, os caras não foi tão... Foi longe, mas os caras até foram bem. Mas já é uma verdade. Mas isso foi o lançamento da IBM de realmente botar esse negócio na indústria. Eles estão vendendo o Watson para trabalhar em algumas indústrias. Só que como a IBM vende? To support and empower decision maker in both industry. To support and empower. Como o New York Times fala. Intelligent machines will understand and respond to humans and perhaps, inevitably, replace some of them. É diferente. Mas, gente, a gente precisa ir se acostumando a esse tipo de coisa. Porque vai mesmo. E não é ruim. É só ressignificar o nosso papel, ressignificar o que a gente faz. Aqui é o vídeo da IBM agora vendendo. Não fala da indústria de comunicação, porque é muito pequena para eles. E esse é meu papel aqui. Ela é grande para mim. Mas para os caras é pequena, não fala da indústria de comunicação. Mas olha como isso vai entrar nas outras indústrias. Watson won Jeopardy. But the real winner? Humankind. Life is really about questions and answers. This technology can help us get some of those answers. We're going to revolutionize many, many fields with this new capability. Healthcare, government, finance, anywhere decision-making depends on deeper understanding of the huge wealth of information that's out there. I thought the game was the end. I'm realizing it's just the beginning. That's what I'm working on. I'm an IBMer. O interessante mais para mim ainda, de tudo isso, claro, é impressionante. Esse negócio já está indo para a indústria. O mais interessante é falar I'm an IBMer no final. E aqui, não é brincadeira, eu estou no prédio da Microsoft, esse último chart vai ser I'm an IBMer. estranho, mas I'm an IBMer. isso é muito impressionante. I'm an IBMer. I'm an IBMer. I'm an IBMer. Mas se a gente olha, eu acho que com o lançamento do Windows 8 a gente está mudando os lados aqui, tá? Mas igual. A gente tem um Mac, a gente tem um PC, a gente tem um IBMer ali do lado, que é o Watson. O Watson, ele já responde como uma pessoa, ele é uma pessoa, ele já está ajudando a tomar decisões, ele já está no mercado em algumas indústrias. Na indústria de saúde, ele já está no mercado fazendo triagem, e a triagem que ele faz é muito mais poderosa que a triagem que a gente conseguia fazer. E ele já faz isso. Agora, como isso cai para mim, a indústria? Que não tem nada a ver, ela é muito pequena para esses caras, e está certo, ele tem que investir em indústrias que causam transformação maior. Eu ainda não estou lá, mas vamos aí. O que acaba acontecendo? A gente está lançando uma agência nova nos Estados Unidos agora, em Nova York, e tem isso está realmente acontecendo. Human to Exact Science. A gente está considerando margem de erro na hora que a gente está interagindo com pessoas. Se a gente está considerando margem de erro, eu estou considerando que ela é uma ciência muito mais exata do que humana. Depois eu vou fazer o contraponto, mas é um pouco disso. E existe, dentro dessa estrutura que a gente já está montando, né, isso aí, eu peguei um processo tradicional de uma agência, então desde definir o goal, desenhar a estratégia, criar os assets criativos, fazer o setup da distribuição dessas coisas, fazer a distribuição efetivamente dos assets criativos para a gente estimular as pessoas a conversar com as marcas, fazer a otimização dessas coisas e as otimizações real time. Isso já é o que a gente já consegue fazer. Parte desse trabalho já tem robôs trabalhando junto com a gente. Distribuição de assets, eles conseguem fazer muito melhor, muito mais efetivo do que uma pessoa consegue fazer. Otimização, eles conseguem fazer milhares e milhões de otimização, quando uma pessoa ela consegue fazer algumas dezenas de otimização por dia. Então, não tem mais por que a gente focar a nossa inteligência nesse tipo de trabalho. A gente tem que se parcerar com esses caras, e eu começo a falar esses caras também para humanizar um pouco esses caras, mas a gente tem que se parcerar com esses caras para a gente aumentar a performance e focar naquilo que a gente realmente
agrega valor. E aquilo que realmente faz sentido para a gente também. Né? Isso é o que acontece hoje já. O que a gente já vem estudando é que também vai substituir outras partes também, ou vai nos ajudar em outras partes também. Né? Então, desde o desenho da estratégia, eles vão estar mais presentes no desenho da estratégia também, e até mesmo na criação dos assets. Na parte criativa eles também vão estar. Porque assim, o computador entende como as pessoas conversam, e o que o Jericho faz, ele entende um pouco de linguagem para ele conseguir fazer a engenharia reversa. Se ele entende como as pessoas conversam, eles entendem também como as pessoas convertem. Esse é um ponto. Na hora que eu consigo criar 10 mensagens diferentes de conversão, ele consegue criar 2 milhões ao mesmo tempo. Se ele consegue criar 2 milhões ao mesmo tempo, se ele erra 10% disso, a performance dele é muito maior que a minha, igual. Então ele é criativo também, ele consegue ser criativo também. E eu consigo assumir a margem de erro dele como um ganho muito maior do que a minha capacidade de criar. Isso assusta um pouco, me assusta também, porque eu trabalho aí, justamente na parte criativa também. Mas não adianta eu ficar segurando essa inovação, eu simplesmente tenho que me abraçar e ir junto com ela. É foda, né? Vamos lá. Tanto é complexo, isso é uma fórmula que a gente criou, uma fórmula que é misturada com algoritmo, que é uma fórmula que ela dá certeza, que é investimento de marca, se tu quer uma tal conversão, atingir um determinado tamanho de target, não tem erro, tu vai atingir esses caras, e a gente te dá garantia a isso, é uma fórmula toda baseada em worst case cenário, é uma fórmula que não tem erro. Tu quer atingir 50 milhões de pessoas, tu quer criar uma comunidade de 50 milhões de pessoas, tu consegue criar a comunidade de 50 milhões de pessoas com esse investimento no máximo. E só tem uma variável que influencia o tamanho do investimento que tu faz. E essa variável que está ligada à variável humana da história. Mas a gente está tirando a variável humana do desenho de fórmula, porque a gente sabe como as pessoas reagem no worst case cenário. Então, 6 percentuais que elas reagem no worst case cenário. Então, a gente está desenhando fórmulas em worst case cenário e a gente não tem erro. E se a gente faz um bom trabalho, a gente agrega valor. A gente faz a marca gastar menos e no final a gente aumenta o resultado também. E como a gente faz, e aí a nossa análise um pouco mais técnica também da relação humana, que a gente também criou, e aí passou algum tempo estudando isso e testando, e a gente também criou um algoritmo para entender emoções de pessoas. E a gente chegou a algumas conclusões que até me fazem acreditar muito mais na indústria de comunicação. E aí começa a me fazer acreditar muito mais que a indústria de comunicação pode ajudar a mudar a sociedade também. E aqui que a gente está super excited também, porque isso é realmente como a gente pode influenciar marcas a fazerem realmente o bem, trazer coisas que são realmente relevantes para as pessoas. Porque a indústria de comunicação muitas vezes ela não é tão bem vista assim. Né? E aqui quando a gente começa a perceber o que realmente move as pessoas e que no final se mover as pessoas, as marcas vão gastar menos dinheiro também, a gente percebe que o que move as pessoas, e aqui é os extremos desse algoritmo, se eu deixar as pessoas felizes ou fazer as pessoas se emocionarem, elas vão converter muito mais do que qualquer outra coisa. Isso é muito legal. Se a gente conseguir fazer com que as marcas deixem as pessoas felizes ou emocionar as pessoas, elas vão gastar menos dinheiro, bom para elas. Bom para as pessoas que ficam felizes, a gente sabe o que a felicidade faz na sociedade também, ou que se emocionem também, a gente sabe como isso move a sociedade, mas todo mundo ganha no final. E 2 coisas que potencializam esse algoritmo é a verdade, se a mensagem for verdadeira, o algoritmo é potencializado, e se a mensagem for simples, que a pessoa não precisa de tanto repertório, ele é potencializado também. Então, se tu entregar uma mensagem que ela faz uma pessoa feliz, ou ela emociona uma pessoa, se ela for verdadeira e ela for simples, no final do dia tu gasta menos dinheiro para chegar no resultado que tu quer. E a gente consegue provar isso com matemática agora. E matemática dói no bolso quando o cara erra. Então, se ele não quiser fazer isso, ele vai ter que gastar mais. Se tu não quiser ser relevante, não quiser fazer uma pessoa feliz, tu vai ter que gastar mais dinheiro. E é desse jeito que a gente acha que a gente vai começar a conseguir influenciar a indústria da comunicação a mudar um pouco. E é desse jeito que é a forma que a gente usa um pouco dessa lógica matemática e etc. para a gente influenciar. Vamos lá. Isso aqui, ó, eu trouxe para vocês verem também. Mas a gente já testa esse algoritmo desse jeito aqui. Né? Então a gente consegue perceber, porque antes, para a gente entender se as pessoas estão sentindo aquilo que a gente está desenhando, a gente tem que perguntar para elas, ou analisar o comportamento delas na rede também. Só que hoje eu consigo perceber o que a pessoa está sentindo naquele algoritmo, botando esse negócio na cabeça da pessoa. Ela não mente mais. Ela não tem a outra persona falando para ela. A percepção é o que realmente é verdade. Não funciona 100% ainda está muito teste e ainda tem muito que otimizar, mas isso já dá para fazer. Então tu consegue realmente saber se tu está conseguindo deixar uma pessoa feliz ou emocionar essa pessoa, e isso vai influenciar no teu dinheiro lá no final. E o que a gente fala hoje é que as pessoas, e uma coisa que a gente pensava no passado, como a gente não era da publicidade, quando a gente começou a trabalhar com publicidade, a primeira coisa que a gente fez era não botar criativos na criação. A gente tinha muita gente de tecnologia, mas a gente começava a focar em pessoas que eram sensíveis, pessoas que tinham sensibilidade com pessoas. E essa forma começou a mostrar pra gente que aquilo era a melhor alternativa. Se tu trabalha com uma pessoa que tem sensibilidade, ela vai saber como a outra pessoa vai reagir também. Isso é muito melhor que criar
mensagenzinhas catchy às vezes. Não? Só que hoje a gente consegue perceber a sensibilidade de uma pessoa usando isso e a gente consegue comparar com o resultado de milhões de pessoas real time. Então a gente consegue que uma pessoa tenha o mesmo, treinar uma pessoa para ter o mesmo sentimento de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então a gente consegue treinar a sensibilidade já. E que pode ser assustador também se não for levado para o lado certo, e é por isso que tudo isso não é tão simples, mas é o que está realmente acontecendo. E aí quando a gente está falando de engenharia, e a gente está falando dos macros, das grandes empresas, existe essa máxima, que é a data bate opinião. Não existe, não pode mais entrar numa sala achando alguma coisa. Tu precisa ter dados para isso. E esse é um ponto que, para mim, misturando as duas coisas, trabalhando na indústria que trabalha com o humano, eu acho, e sendo muito empreendedor, eu acho que tem alguma coisa ainda que bate data, que é alguma coisa que cria outra curva. Né? E é isso, mais ou menos, também o que o desenho que a gente fez de business quis nos dizer também. Mas o que eu acredito mesmo é que paixão bate data. A única forma de criar uma nova curva é alguém que acredita em alguma coisa de verdade, que tem paixão por alguma coisa e que traz uma ideia nova. E eu acho que alguma coisa que é maior ainda que todo esse poder computacional que a gente tem é o coração de um cara que quer realmente fazer, quer mudar alguma coisa e ele cria uma nova ordem. Hoje a gente só trabalha com o que a gente conhece e o que dados fazem é analisam o que a gente conhece e criam outras e aceleram a inovação. Mas, na verdade, o que eu acredito mesmo, se eu estou acelerando inovação, eu não estou inovando de verdade. Eu tenho que trazer uma ideia nova para conseguir realmente inovar. E acho que isso é o que o espírito empreendedor, com criatividade, com tecnologia, com tudo isso que a gente escuta e essa inspiração toda que a gente tem, pode nos trazer. Então, é com essa frase que eu termino a apresentação, que é Passion beats data. E obrigado, gente. Valeu.